Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. A minha coluna desta semana tratará de um tema que certamente terá espaço no cenário futebolístico nos próximos anos, que foi a compra por parte de um fundo de investimentos público da Arábia Saudita do tradicionalíssimo clube inglês Newcastle. Certamente esta situação tornará o clube inglês um dos grandes concorrentes aos principais títulos do futebol mundial nos próximos anos. Isto porque, certamente, o Newcastle se torna, com a compra por parte deste fundo saudita, a equipe com maior capacidade financeira para investimentos em todo o mundo, superando e muito o potencial financeiro de equipes como Paris Saint-Germain e Manchester City, que têm dominado o cenário, pelo menos de contratações significativas no cenário do futebol mundial nos últimos anos. Vale dizer aqui uma particularidade: o Newcastle, esse fundo de investimento saudita, tentou comprar o Newcastle no ano passado, mas a Premier League não aprovou a compra naquele momento. Há quem diga que a mudança de entendimento da Premier League para que agora sim, aprovada a compra do Newcastle pelo fundo saudita, tenha relação também com aspectos políticos que envolvem a Arábia Saudita e o Catar. Mas qual a relação então do Catar com a Premier League? O maior valor pago para direito de transmissão da Premier League é feito por um canal qatari. Vejam que os aspectos comerciais e políticos sempre influenciam as decisões no ambiente do futebol. Pois bem, além do fato de que este grande e tradicional clube inglês, Newcastle, potencialmente se tornará nos próximos anos das equipes mais fortes do futebol mundial, vale dizer que essa equipe não conquista um título do campeonato inglês desde a temporada 26-27, portanto já lá se vão quase 100 anos sem uma conquista de campeonato inglês, tendo lá suas últimas conquistas mais significativas no ambiente inglês, a conquista de algumas Copas da Inglaterra lá nos anos 50. Para aqueles mais jovens talvez possam se lembrar, o grande ídolo recente da equipe do Newcastle foi o Alan Shearer, atacante da seleção inglesa em algumas Copas do Mundo. Vale entender que este movimento de fortalecimento de equipes com base na aquisição da maioria de suas ações por parte de fundos de investimentos é um cenário que no futebol europeu já vem crescendo há algum tempo, mas que, como eu mencionei aqui em colunas anteriores, com a aprovação aqui no território nacional, aprovação aqui no Brasil, da lei que autoriza a criação das sociedades anônimas do futebol, nós temos potencial para ver clubes do futebol brasileiro sendo adquiridos por grandes ou grandes bilionários mundiais para o fortalecimento das equipes aqui brasileiras. Há inclusive já o comentário de que um bilionário americano teria interesse em adquirir cotas quando transformar-se em SAF do América Mineiro. Mas outro aspecto bastante relevante, não significa diretamente que a aquisição de um clube por um milionário ou um bilionário tornará o sucesso esportivo consequência direta. Um dos grandes exemplos disso foi o Milan, vendido a um grande bilionário asiático, mas que não aplicou corretamente, ou melhor dizendo, não tinha toda a capacidade financeira que se demonstrava e tornou o clube italiano bastante inferior aos seus demais concorrentes. Este mesmo cenário deve ser observado aos clubes brasileiros e, no caso mencionado do América Mineiro, este mesmo milionário
norte-americano, foi quem adquiriu recentemente o clube francês Bordeaux, numa administração absolutamente tenebrosa e que em uma temporada desportiva colocou o clube francês em condições financeiras e desportivas bastante complicadas. Portanto, o potencial dos clubes brasileiros criando ou tornando-se sociedades anônimas do futebol em captar investimento externo é bastante interessante, mas ela sempre deve vir cercada de todos os cuidados, de todas as análises, para que o sonho não se torne num grande pesadelo. Pois bem, essa foi a minha coluna desta semana. Para vocês que gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal Só Esportes. A gente se vê na minha próxima coluna na semana que vem. Grande abraço a todos e até lá!